Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo, que todos estejam se cuidando. Hoje a gente vai trabalhar com o tema Educação Inclusiva e o Ensino de Ciências e Biologia. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Vamos lá. O que é a educação inclusiva? Então, para começo de conversa, a educação inclusiva é uma modalidade educacional que visa o atendimento aos alunos com algum tipo de deficiência. É muito discutido sobre quando que teve início a educação inclusiva, né? Mas alguns teóricos dizem que seu início foi por volta do século XVI, quando médicos pedagogos passaram a ensinar indivíduos excluídos da sociedade, né? Então, aqueles indivíduos que não se encaixavam nos padrões ou que eram de alguma forma diferentes, não recebiam o mesmo acesso à educação ou ao mesmo tipo de informação que pessoas consideradas normais, né? Então, a partir daí, esses médicos pedagogos passaram a ensinar esses indivíduos. Qual é o público-alvo da educação especial? Então, tem-se como público-alvo, segundo o decreto número 5.296 do ano de 2004 da legislação brasileira, as deficiências físicas e neuromotoras, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência intelectual, altas habilidades ou superdotação, os transtornos do espectro autista, síndromes e ainda muitos outros campos, né? Então, a educação especial atende todos esses. Hoje, em específico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a deficiência visual. Então, de acordo com esse mesmo decreto, são consideradas pessoas com deficiência visual aquelas que apresentam cegueira, quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05, ou ainda pessoas que apresentam baixa visão, quando a acuidade visual é entre 0,3 e 0,05. Então, o termo deficiência visual abrange tanto pessoas com cegueira essa que pode ser congênita, quando a pessoa já nasce cega, ou quando a pessoa desenvolve essa cegueira ao longo da vida, através de um acidente ou coisa parecida, e também a baixa visão, que na verdade é a redução da capacidade e do campo visual. A pessoa até consegue enxergar vagamente alguma coisa, mas existe essa redução do campo visual, né? Então, essas pessoas que possuem deficiência visual, elas podem fazer a utilização de bengalas para direcionar o seu deslocamento, bem como a utilização do cão-guia, seja dentro ou fora de casa, né? Então, elas são liberadas a utilizar esses dois recursos, seja em casa ou seja na rua também, exceto em locais proibidos, né? Mas a maior parte dos estabelecimentos é obrigada a liberar. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, trazendo, mais a título de curiosidade mesmo, trazendo o índice de perda visual. Eu tirei ela do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e ela traz aqui mais ou menos a definição, né, e a média de como é cada tipo de visão, né? A visão normal, perda leve de visão, perda moderada de visão. Enfim, aqui tem todos os valores certinhos explicando qual é cada um. E vale lembrar também que a deficiência visual também pode ser considerada aquelas pessoas que têm graus bastante avançados de miopia, astigmatismo, enfim. Algumas informações importantes, né? Como a gente já falou, a deficiência visual se divide entre indivíduos com baixa visão e indivíduos com cegueira. E os portadores da deficiência visual têm o direito de acesso a materiais em braille. Vocês já devem ter visto, né? Vocês já devem saber o que é o braille, mas o braille é um sistema de escrita. É semelhante às libras, né? A libras, que é o sistema de escrita das pessoas portadoras de deficiência auditiva. Então, as pessoas que têm deficiência visual, elas têm o direito de acesso a esses materiais em braille, né? Seja eles livros, didáticos ou coisas relacionadas. O braille é aquele, provavelmente vocês já viram, são aquelas bolinhas que existem em alto relevo, existem em algumas embalagens, então vocês provavelmente conhecem, e essas pessoas têm esse direito. E além disso, elas também têm o direito da utilização de pisos táteis, que auxiliam no deslocamento.
Então, como eu falei, essas pessoas podem utilizar bengalas e também esses pisos táteis que, na verdade, por lei, eles devem existir ao longo de toda a cidade ou lugar onde essas pessoas vivem. Algumas coisas que são, assim, bem simples, mas que são importantes de relembrar, que às vezes a gente não se atenta a isso, mas as pessoas que têm deficiência visual, muitas vezes elas não têm deficiência auditiva. Pode acontecer, mas, assim, são casos relativamente isolados. Então, é bom que a gente lembre sempre de falar com pessoas que são cegas ou que possuem baixa visão em tom normal, sem gritar, porque a gente acha que elas não escutam, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver. Então, sempre falar em tom normal com elas. Nunca sair de uma sala sem avisar a pessoa, né? Se você está numa sala com uma pessoa com deficiência visual, você sempre deve avisar que você chegou nessa sala ou que você saiu dessa sala para não deixar a pessoa falando sozinha. E também nunca devemos puxar pessoas cegas ou com baixa visão, né? Porque elas não conseguem ver, então é desconfortável para elas. Então, sempre manter o bom senso. Então, a deficiência visual se caracteriza basicamente dessa forma. E aí, a gente tem um grande desafio, que é o ensino da biologia versus a deficiência visual. Muitas vezes a gente acha que o aluno com deficiência visual não é capaz de aprender, que ele nunca vai conseguir entender nada ou não vai conseguir aprender nada porque ele não enxerga. E essa é uma visão totalmente errada sobre o assunto. Então, o aluno com deficiência visual é capaz, sim, de aprender significativamente. Porém, é necessário o uso de metodologias adaptativas. E aí, qual é o grande problema da área da biologia? A gente que é dessa área sabe que para a gente conseguir compreender em sua totalidade a biologia, são necessárias o quê? Observações contínuas, né? Então a gente precisa sempre estar vendo, observando, diferenciando uma estrutura de outra a partir da visualização. Então, o entendimento se dá, na maioria da disciplina, a partir de práticas, né? Porque é uma disciplina prática. Então, como que a gente vai conseguir fazer uma prática com uma pessoa que muitas vezes não vai conseguir entender justamente porque não consegue ter essa dimensão porque precisa da visão. Então, assim, é realmente um grande desafio, mas não é uma coisa impossível, porque existem sim maneiras de incluir esses alunos através dessas metodologias mais específicas. A biologia como um todo, né, como eu falei, é uma área difícil, mas assim, a compreensão da estrutura e do funcionamento celular, eu acho que é a matéria mais básica, assim, para a gente conseguir ter um entendimento da ciência biológica como um todo. Então, como eu disse, a fim de compreender a biologia, é importante entender inicialmente a estrutura e funcionamento celular. Então, é a base da disciplina, né? A gente diferenciar uma célula da outra, distinguir uma estrutura da outra, saber saber como que uma célula é composta, do que ela é composta, a função de cada organela dentro da célula. Então, assim, é uma coisa meio que básica para a gente conseguir ter uma noção dos próximos conteúdos da biologia. Então, distinguir os componentes básicos da célula é fundamental para iniciar os estudos relacionados à biologia. E aí, a gente percebe que é um impacto bem grande para as pessoas que possuem essa deficiência visual, porque esses alunos são afetados fortemente, já que eles não conseguem, muitas vezes, distinguir essas determinadas estruturas, justamente porque é necessária uma visualização desses materiais. Então, realmente, é uma coisa bem difícil, porque, como eu falei, né, a gente precisa muitas vezes ver como é uma organela, diferenciar ela de uma outra a partir da visualização e até mesmo da leitura e da escrita. Então, isso pode se apresentar como uma tarefa muito difícil para as pessoas que possuem deficiência visual, mas existem soluções simples e fáceis, né? Então, como a gente falou lá, as pessoas com deficiência visual conseguem sim entender e ter uma compreensão acerca de todos os temas que a gente necessite falar, porém, elas precisam de metodologias adaptativas, né? Enfim,
E hoje em dia existem várias que auxiliam no processo de aprendizagem e elas são tanto físicas quanto digitais. Vale lembrar que as mãos são os olhos das pessoas com deficiência visual. Essa é uma coisa bastante importante de se lembrar, porque a primeira solução, né, a primeira sugestão que eu vou falar para vocês diz respeito à utilização das mãos. Então, uma boa alternativa é a utilização de modelos táteis para o ensino de ciências e biologia. Esses podem ser feitos tanto pelo próprio professor ou até mesmo cedidos pela escola. Então, como a gente está falando de estrutura e funcionamento celular, que é, assim, que é a área inicial da biologia que a gente precisa compreender. Então, aqui eu trouxe alguns modelinhos para vocês, que eu peguei da internet, para vocês verem como é uma coisa simples e é uma coisa, assim, que a gente muitas vezes nem pensa, mas que é uma grande solução para as pessoas que não conseguem enxergar. Então, aqui a gente tem um modelo de uma célula eucarionte e de uma célula vegetal, né? Uma célula eucarionte animal e de uma célula vegetal. Então, a gente consegue ver que todas as estruturas, né, ou boa parte das estruturas estão representadas de uma forma bastante simples. Aqui é um modelo feito eu esqueci o nome disso aqui, como é? Isopor. Com isopor e com EVA. Então, assim, é uma coisa bem simples e a gente tem vários componentes. Tem aqui o núcleo, tem o retículo endoplasmático granular, tem as mitocôndrias. Então, assim, é uma coisa que é super simples de fazer, com qualquer tipo de material dá para fazer, não precisa ser tão elaborado, esse aqui é bem elaborado, mas esse aqui, em compensação, é um pedaço de EVA feito com desenho em relevo, né, com aquelas colas alto relevo. Então, assim, são coisas bem simples, que, assim, ajudam muito a incluir as pessoas com deficiência visual, né. E aliado a isso, a gente pode tanto usar, logicamente, um modelo tátil de forma individual, ou a gente pode aliar ele a outras ferramentas, né? E que outras ferramentas? Então, como eu falei para vocês, essas ferramentas podem ser físicas ou digitais, e pensando nessa questão mais tecnológica, existem sites e aplicativos que auxiliam nas tarefas do cotidiano e que, além disso, também são importantes como ferramenta de acessibilidade no âmbito pedagógico, né? Então, já que a gente vive numa era rodeada por tanta tecnologia, por que não utilizar essas tecnologias como ferramenta de inclusão, né? Então, existem várias opções para as pessoas com deficiência visual, e entre elas a gente pode citar, né, eu vou sugerir aqui para vocês um site e um aplicativo. O site é o Virtual Vision e o aplicativo é o AD Assistente para Cegos. Eu já comentei desse aplicativo com vocês em algumas aulas anteriores, e vou comentar de novo porque, assim, eu acho ele extremamente fácil de usar e super funcional. Então, essa aqui é a capazinha do Virtual Vision. Ele é um aplicativo bem legal, ele na verdade é um site, né? Ele é desenvolvido pela Micropower, esse aqui, né? E ele funciona basicamente como um leitor de telas. Então, ele ajuda a pessoa que tem deficiência visual a navegar pelo computador ou pelo celular a partir de alguns programas, por exemplo, né? Ele é mais específico para Windows, para pacote Office e a Internet Explorer, e ele ajuda a pessoa a navegar por esses programas a partir de um sintetizador de voz, né? Então, enquanto a pessoa vai mexendo, o site vai mais ou menos direcionando ela para onde ela tem que ir através desse sintetizador de voz. Então, assim, é um site bem bacana quando se trata dessa navegação por computador ou celular, enfim. E o AD, ele, assim, é um aplicativo super fácil de mexer. É esse aqui, é azulzinho, a carinha dele. E quando ele é disponível tanto para Android quanto para iOS, e quando você baixa ele tem essa visualzinha aqui, esse visual aqui. Então, ele ajuda tanto nas tarefas cotidianas, né? Sim, onde estou, próximo a mim. Ele tem diversas opções que vai falar lá se tem um ponto de ônibus próximo, se tem um mercado próximo, enfim, essas coisas. Tanto quanto auxilia dentro de sala de aula, como, por exemplo, aqui, ler texto em uma imagem, ou identificar objeto em uma imagem. Então, o que a gente pode fazer como futuros professores? A gente pode muito bem aliar uma ferramenta à outra. Então, a gente utiliza lá
um modelo tátil desses aqui, por exemplo, para explicar para o aluno as principais estruturas de uma célula, e depois sintetiza tudo isso através de um texto complementar. E esse texto a gente pode utilizar essa ferramenta aqui, que é ler texto em uma imagem, tira a foto do texto e ele vai ler para a pessoa com deficiência visual. Então, assim, são metodologias bastante simples e que ajudam e muito na vida tanto do professor quanto na vida do aluno, né? E aí, além do site, do aplicativo que eu já deixo como sugestão para vocês, eu vou deixar também esse filme como sugestão. Na verdade, ele é um documentário, né? Se chama A Janela da Aula. Ele foi produzido em 2001 por direção de João Jardim e Walter Carvalho. E ele é um documentário bem legal. Ele não é muito longo, não. Ele tem um pouquinho mais de 1 hora. E ele, na verdade, trabalha com entrevistas, né? Então, os autores, né, entrevistaram, se não me engano, são 19 participantes, entre eles esses aqui. Tem o José Saramago, o Oliver Sacks, né, enfim, e outros. Até o José Saramago tem um livro bem legal também, que dá para ser sugestão aí, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que vai tratar da cegueira de uma forma mais metafórica, mas enfim, também é uma leitura bem legal. Mas enfim, o documentário ele vai relatar aí a visão, né, acerca da deficiência visual dessas 19 pessoas. Então, tem pessoas que têm baixa visão, tem pessoas com miopia, tem pessoas realmente com cegueira. Então, vale bastante a pena vocês assistirem para vocês terem uma noção de como as pessoas com deficiência visual, sejam elas dos níveis mais baixos ou dos níveis mais altos, que chegam até uma cegueira, como essas pessoas se sentem, que é muito importante a gente saber, primeiramente, como eles se sentem, para depois a gente conseguir pensar em soluções inclusivas e que todos se sintam bem e representados, né? Então, aqui, para finalizar, eu deixo as referências para vocês. Eu baseei a apresentação como um todo nesses 4 artigos aqui, que eu também deixo como sugestão de leitura, caso vocês queiram ver, são artigos bem legais. E, assim, eu sugiro bastante que vocês leiam. Eu peguei alguns que falam especificamente da deficiência visual e alguns que falam da produção de materiais didáticos, né? Que são aqueles modelinhos táteis que eu mostrei para vocês. E a aula foi essa, a apresentação foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aberto um pouco mais a cabeça a respeito do tema. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, que a gente vê uma forma de responder, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom?